Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de headphone. Headphone muito especial e muito, mas muito querido na comunidade, que eu já tive contato inclusive diversas vezes, mas infelizmente demorei muito para fazer review. Hoje a gente vai falar de Philips, vamos falar do Fidelio X2, simplesmente, na minha opinião, o melhor fone que a Philips já produziu. Bom, Fidelio X2 já é um fone antigo, tá? Foi lançado em 2017, isso já tem 5, quase 6 anos. Na época custava $300 e era a resposta da Philips para o áudio mid-end, ali competindo com Sennheiser, com HD600, 650, Beyerdynamic DT990 Pro, AKG 712 Pro e assim por diante. A Philips chegou e falou: é isso aqui que eu tenho para oferecer em áudio nessa faixa de preço. Bom, ele custava $300, eu digo custava porque hoje em dia ele é encontrado por menos de $150 em promoções, tá? Nessa faixa de preço, eu não consigo imaginar muita coisa superando ele e eu acho que o único fone que consegue concorrer com ele é o Hi-Fi Man 400 SE. A gente vai chegar em comparações no futuro da review. Bom, tendo em mente a Philips que tinha que competir principalmente com Sennheiser HD600 e 650, e isso não era tarefa fácil na época, a Philips decidiu tomar um caminho um pouco diferente. Ela foi para uma linha Harman Target. Na época eu acho que estava na primeira curva de resposta dos Harman Targets versões over-ear, não tinha nem in-ear ainda, tá? E eles seguiram esse caminho com o Fidelio X1, o primeiro que saiu, e com essa versão que é o X2, que é uma versão um pouco mais refinada do X1. A Harman Target para headphones, na minha opinião, é muito boa. Para in-ears eu já não curto tanto, mas tem uma assinatura bastante natural no geral, indo ainda assim para um caminho enérgico e empolgante. Mas a gente vai chegar lá no som. E enquanto a gente não chega no som, já deixa um like, se inscreve, porque a gente vai adentrar agora em construção. Cara, assim ó, comparado com a concorrência da época, o Fidelio X2 dá um baile. Na minha opinião, a construção não é perfeita, mas tem vantagens muito claras sobre cada concorrente. Bicho, esse fone aqui é muito robusto, ele tem muito metal na construção, as grelhas são de metal, o corpo dele é de metal, só essa parte externa aqui das cups, que é um plástico, mas é um plástico muito bem feito, e a headband ajustável é extremamente confortável. Ele é um fone giga confortável e gigantesco também, tá? Eu acho ele lindíssimo. Só que na cabeça eu acho que ele é too much. Eu usei para monitorar esses dias, cara. Depois eu fui ver o vídeo, ficou aquele negócio gigante. Parecia um arco de Saturno na minha cabeça, porque a headband é gigantesca. A vantagem é a seguinte, cara. Se você tem um cabeção de caixa d'água, vai dar certinho para os seus ouvidos, tá? As earpads são maravilhosas, são de veludo. Pro nosso clima brasileiro, às vezes esquenta, não é a melhor opção do mundo, e às vezes dá uma pinicadinha. Eu particularmente troquei as earpads por earpads de couro perfurado, não por motivos de conforto, mas por motivos de som. A gente vai chegar lá em som, eu vou falar das earpads, tá? O cabo é horrível, o que é normal nessa categoria de fones. Não sei por que todos os fabricantes insistem em colocar um cabo pior que o outro, mas é facilmente substituível, tá? Você consegue comprar um cabinho, eu vou deixar link, o cabinho da Open Heart aqui eu paguei R$70 e é um cabo sensacional. Cara, a calopsita do vizinho, ela tá maluca, velho. Quem já teve calopsita sabe como eles conseguem chegar numa nota mais alta do que a Melody chega cantando. Incomoda bastante. Então eu peço perdão, mas eu não vou parar a review por causa da calopsita. A construção é isso, excelente. Inclusive em amplificação ele é um fone que tem uma vantagem muito grande contra a concorrência, porque ele é simplesmente uma brisa para tocar. Você consegue tocar ele no seu celular e no seu computador sem um amplificador dedicado. Assim, bicho, ele tem vantagem se você usar um amplificador? Tem. Principalmente na região dos graves ele dá uma amarrada legal. Mas você consegue um som muito satisfatório plugado no seu Xiaomi. E isso é uma vantagem muito grande para o Fidelio. Agora, bora falar do que interessa, bora falar do som do Fidelio X2. Envelheceu bem, envelheceu mal, envelheceu igual vinho ou envelheceu igual leite e azedou? Bom, para mim ele envelheceu igual vinho, tá? É um fone muito bom,
com suas peculiaridades. Ele não é um fone para todo mundo, ele é um fone com características bem interessantes. Assim, $300, eu diria que ele envelheceu mal. Assim como o Sennheiser HD600, para mim, envelheceu mal por $300. O Sennheiser HD600 lançou por esse preço e segue nesse preço. Mas a Philips tomou medidas bem agressivas em precificação e ao longo dos anos foi abaixando o preço muito. Hoje em dia, como eu disse, você encontra ele por menos da metade do preço do lançamento. Por esse preço de $150, eu comprei inclusive esse aqui no AliExpress, na época que não tinha remessa conforme, eu paguei menos de R$700 nesse fone. Por essa faixa de preço, como eu disse, nada bate a não ser o HiFiMan 400SE e olhe lá, a gente vai ter que comparar. Bom, ele vai para uma assinatura sonora, como eu disse, Harman, era o intuito da Philips fazer isso, que consiste no quê? Subgraves elevados, em teoria, porque ele não tem subs tão elevados, ele tem uma região dos médio graves mais elevadas, e a região dos vocais, né, um pouco mais para frente, começo dos agudos, final dos médio agudos um pouco mais para frente, trazendo muito detalhamento para a apresentação e trazendo as vozes para frente. Cara, ele não executa essa Harman Target tão à risca, pelo menos não para os meus ouvidos, tá? Como eu disse, ele tem um foco maior em médio graves, ele tem bastante gordura nos médio graves e não estende tanto para os subgraves, até porque ele é um fone dinâmico, aberto, de uma categoria de preço ainda de entrada, tá? Você vai começar a ter extensão para subgrave em fone aberto dinâmico lá para focal para cima, entendeu? Coisa de $600, $700 para cima, não $150. Para $150 ele ainda estende muito bem, mas o foco maior é nos médio graves. E como são esses graves? Cara, os graves são a estrela do show do Fidelio, tá? Geralmente ele é recomendado para bass heads e para gamers. Eu não sou necessariamente nenhum dos dois. Gosto de graves, gosto de jogar, mas não levo nenhuma das coisas tão a sério. O que acontece com esses graves é que eles estão numa medida muito saudável. Se você for um cara basshead, você vai falar, pô, esse grave é bom. Se você não for um cara basshead, mas gostar de grave, você vai ouvir e vai falar, pô, ele tem grave pra caramba, às vezes passa um pouco do ponto, mas às vezes é uma delicinha. Então ele tá numa medida muito saudável. Existem alguns problemas nesses graves, tá? Eles são lentos e gordos se você comparar principalmente com o HiFiMan 400SE, que é uma máquina de separação de graves. Só que assim, é uma máquina que quase não tem grave. Quem tem o 400SE sabe que ele é magrinho, né? Ele é mirradinho. É tipo aquele cara que é definido pra caramba na academia, mas ele é definido porque ele é um grilo, entendeu? Ele não tem gordura, não tem também muita musculatura, mas ele é definidaço por conta disso. Esse é o HiFiMan 400SE. Cara, o Fidelio X2 é um strongman, é um powerlifter, entendeu? Ele tem a pancinha, às vezes, principalmente se ele for um strongman, mas realmente você vê que ele não é a coisa mais definida do mundo, mas ele tem força e potência. Cara, são graves com muito impacto. Muito impacto na música correta é uma delícia, cara. Tem muita dinâmica, como eu disse, o impacto é muito satisfatório, o timbre é muito correto. Para você ouvir, por exemplo, a Look Your Back, o álbum do Beagle Voador, vou deixar aí para vocês ouvirem. Bicho, o baixo do começo dessa música no Fidelio não tem Sennheiser HD600 que chega perto, não tem HiFiMan 400SE que chega perto. Nessa categoria, cara, ele varre o chão. Agora, se você vai para um Power Metal, Black Metal, Jazz Fusion muito rápido, um gênero muito complexo, aí você tem vantagens com o HiFiMan que separa muito mais, tá? Então é um grave bem característico, cabe a você gostar ou não. Inclusive para imersão em jogos e filmes, esse grave é maravilhoso, então ele acaba caindo muito bem como um daily driver, como um fone para você usar o dia inteiro para tudo. E é isso que eu tenho feito, eu substituí o HiFiMan por ele. Nos médios, aqui a gente tem o principal problema do Fidelio, tá? Não são médios muito bem executados, no sentido de que ele é um fone enérgico. Então, se você compara com o HD600 principalmente, velho, 650, falta bastante corpo, são médios mais finos, tá? São um pouco recuados, comparado aos graves e agudos, mas não é algo de outro mundo, ele tem uma presença de vozes bem interessante, ele sobe na região das vozes, só que falta corpo, né? Como ele tem bastante grave e tem essa região das vozes levantadas, fica um valezinho aqui, correto? Esse valezinho
deixa os médios um pouquinho ocos e finos, o que não é a melhor coisa do mundo. Mas assim, você tem que escolher, cara. Pô, você quer ter um fone gravudão com bastante impacto e depois agudos, que a gente vai chegar lá também pra frente, ou você quer um fone linha retona, não tem muito para onde correr. Então os médios são a concessão do Fidelio. Apesar de serem uma concessão que ele faz de forma bastante competente ainda assim. Só que você pega, por exemplo, o Hi-Fi Man 400SE, tem médios finos também, só que são médios mais para frente, mais detalhados, um pouco mais naturais em timbres. O Fidelio pode ficar um pouquinho encaixotado nas vozes, pode sibilar em algumas ocasiões, tá? Então não são os médios mais bem executados do mercado, tá? Mas os agudos, meu amigo, os agudos são muito bons, com ressalvas, porque assim, ele soa num calibre de detalhamento do Hi-Fi Man 400SE, se não um pouco maior. E isso não é demérito, tá? Porque o 400SE bota para mim o HD600 da Sennheiser e afins no chinelo em detalhamento. O Hi-Fi Man 400SE é barato, mas o detalhamento dele é brutal nos agudos. E o Fidelio acompanha, se não o supera. E supera por uma boa margem o HD600 650, como eu disse, tá? Muito detalhamento. Ele tem alguns picos e vales, tá? Não diria que chegam a ser picos, seriam elevações, que dão muito brilho para a apresentação e uma apresentação também bastante arejada, tá? Só que o que pega? Muita gente diz que esse fone é quente e relaxado. Bicho, eu não acho quente e relaxado não, tá? Ele pega uma faixa de agudos que eu sou sensível e sibila por conta disso. Como eu resolvi isso? Trocando as pads. As pads de veludo que vem com ele são ótimas, mas as pads de couro perfurado, eu testei várias pads, tá? Eu testei pad de gel, testei a pad original dele, testei essa aqui. A de couro perfurado foi a que melhor domou o Fidelio. Amarrou os graves que eram um pouquinho soltos e domou essa região dos agudos. Ele continua um fone com um brilho muito tátil e gostoso, estilo do Singot E500, aquela sensação tátil de agudo, continua. Só que agora ele não sibila e não extrapola. Outro ponto a se considerar do Fidelio é o palco, tá? O palco é gigantão. O palco é maior que do Hi-Fi Man 400SE e muito maior que do HD600. É por isso que os gamers gostam, porque ele joga para frente essa região de detalhamento que pega passos e tem esse palco gigantão com uma imagem boa. O que pega? É um palco esquisito, tá? Eu particularmente adoro o palco dele, mas é um palco que soa para mim em V, no sentido de que as vozes ficam para trás e os instrumentos parecem que se espalham lateralmente e indo para frente. Então ele soa um palco vasto para frente. É esquisitão, tá? Mas é bem maneiro para ouvir música. Não é a coisa mais precisa do mundo para jogos, mas ainda assim, para a faixa de preço dele é uma precisão bem alta. Cara, eu recomendo muito esse fone, muito. Infelizmente, com remessa agora, você vai achar no Brasil por 1.600. Recomendo? Recomendo pra caramba, cara. Eu acho um fone melhor que o HD600 e 650. Pessoalmente, eu acho um fone melhor, tá? E particularmente escolheria entre esses dois fones, ele custa metade. E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. E se vocês gostaram, deixem um like aí, deixem um comentário, curtam, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no futuro. Fui!